O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Abra o seu evangelho, por favor. No versículo 16. Pianista, vamos lá. Versículo 16. Leiam para mim, por favor. Sim. Muito bem, obrigado. Imagine que você está na sua casa e de repente acontece de maneira imprevista um blackout. E já passa das 8 da noite, a rua toda escura, sua casa toda escura, né? E a gente sempre tem em casa um detector de móvel, né? Que é a nossa canela, ela sempre acha, né? Sobretudo a mesinha da sala, né? E aí você, quando acaba a energia na sua casa, não é? E se a sua casa for igual à minha, suponho eu, o que você procura?
Se você não tem luz de emergência, uma vela. Mas imagine que, às vezes, como na minha casa, você não guarda sempre a vela no mesmo lugar. Ah, e lascou. Mas felizmente, imaginemos que você não achou a vela, mas está um breu. Mas você achou a caixa de fósforo. O que você faz? Lógico. Por quê? Quando você está na escuridão total, até mesmo o fósforo vale. Porque ele não faz você enxergar alguma coisa, sim ou não? Então é muito comum que as pessoas num blackout total, para achar a vela, o que elas fazem? Elas acendem, né? Aqui não faz diferença alguma, na verdade. Mas num breu total, o fósforo pode te ajudar, caso dê tempo, para você encontrar a vela. Então você concorda comigo que em escuridão total, fósforo serve? Sim ou não? Serve, graças a Deus. Agora me responda uma outra pergunta. O que acontecerá se você não achar a vela e continua com fósforo? E você continuar segurando o fósforo na sua mão, uma coisa óbvia vai acontecer. O quê? Você vai se queimar. E quando ele está quase se queimando, o que você faz? Não. Sim, tudo bem, apaga. Mas depois que ele apaga, procura outro. E se você ainda não achou, o que você faz? Procura outro. Nem que você gaste a caixa inteira, para que você consiga estar na claridade, porque a escuridão incomoda, para a gente poder conversar, porque a gente gosta de conversar vendo o rosto da turma. Na escuridão até fósforo serve, mas se você segurar o fósforo por muito tempo, ele vai acabar queimando a tua mão. Imaginemos que você conseguiu achar a vela, aleluia, e acendeu. 10 minutos depois, a luz volta em todos os cômodos da tua casa. O que você faz? E guarda a vela numa próxima ocasião. E quando você guardar a vela, lembra onde foi que você guardou, né? Então depois vai dar trabalho. Você fala assim: padre, tá bom, o que eu quero que o senhor está querendo dizer com isso? Quando a luz volta, os fósforos não servem mais para nada, e a vela também não, porque elas já cumpriram o seu papel. Então veja que coisa interessante o Senhor está falando para nós. Quando você faz desse mundo, quando você faz o ser humano o teu Deus, quando você está numa carência total, qualquer porcaria serve. Mas depois que você acha a luz do meio-dia, que é Cristo Jesus, você não aceita mais qualquer coisa. Você começa a ter critério de exigência. Enquanto você fizer de alguém, de um ser humano, o teu Deus, e colocar tua esperança nesse mundo, você vai se queimar, vai se destruir e vai viver trocando de palito, porque ninguém vai resolver os seus paranauê. Ninguém vai resolver o seu problema, porque só Cristo é capaz de resolver. E aí as pessoas trocam de casa, de carro, de mulher, de homem, de namorado, não tem paradeiro, porque você não achou a luz do sol ainda. Você sobrevive com fósforo, você sobrevive com vela. E é por isso que mesmo casado e casada, você não consegue parar com a pessoa, já está pensando em separar, porque não é Cristo ainda a tua luz. Você só se queima, você só se destrói, porque veja bem, o dia que Cristo entra na nossa vida, nós jogamos fora nossas velas, nós jogamos fora nossos palitos de fósforo, porque o sol nascente que nos veio visitar, trazendo a salvação em suas asas, finalmente reinou em nossa vida. E agora nós somos o marido que nossa mulher precisa, a esposa e a mãe que nossos filhos precisam, que nosso marido precisa. Por quê? Porque Cristo entrou em nossa vida. Você já se queimou um monte de vez, você já se autodestruiu um monte de vez. Sabe por quê? Porque até seus relacionamentos você quer levar sem Cristo. Por isso a palavra vai dizer para nós, é tão bonito, né? O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu. Não é em palito de fósforo não, mas é em Jesus Cristo que a gente colocou nossa confiança. Enquanto Cristo não for o centro da sua família, você não vai celebrar 10 anos de casado, 15, nem 20, nem 25. Porque é Ele que é a base da tua vida, Ele que é a base da tua família, Ele que é o sol da tua casa, Ele que é o sol da tua vida. Para de se contentar com luz de fósforo. E agora,
que a segunda leitura faz sentido. Porque na segunda leitura, na comunidade de Corinto, as pessoas começaram a eleger palitos de fósforo. As pessoas começaram a se contentar com vela e se esqueceram que Cristo é a razão da nossa vida e da nossa esperança. E a turma começou a dividir a comunidade. Tinha um grupinho que falava assim: eu sou do padre Paulo. E você? Ah, eu sou do padre Cefas. E você? Ah, eu sou do padre Apolo. Tem uma pregação, menina, nossa, a gente chora largado. Eu gosto de ir lá, só lá. E o diabo enfiou o rabo e dividiu a comunidade, a primeira comunidade, uma das primeiras comunidades católicas. E São Paulo ficou tão bravo que ele pergunta assim: será que Cristo está dividido? Olha a pergunta: acaso é o padre Paulo que foi crucificado por amor a você? É no nome do padre Pedro que você foi batizado, ou você foi batizado em nome de Jesus? E ainda hoje em dia, em pleno 2023, nós vemos católicos montando fã-clube para padre, fã-clube para pregadores. Estimemos nossos pregadores, estimemos nossos padres, mas vamos nos lembrar de que eles são falíveis. Vamos nos lembrar de que eles são homens, de que eles não são Deus. Então veja uma turma, cada hora idolatra um. Antigamente idolatrava o padre Marcelo. Eu me lembro, se não terminar o Santo Antônio, você achava quadrinho do padre Marcelo já com a auréola de santo. Falei, o homem não morreu? Não estou dizendo que ele não seja, deve ser mais santo que eu, mas vamos esperar morrer, né? Para depois a gente ver se o homem é santo ou não, uai. Ai, o padre fulano de tal. Ai, eu sou do Frei Gilson. Ai, eu sou da Canção Nova. Ai, eu sou da Aparecida. Ai, eu sou... Aí é interessante que não demora muito tempo, Deus tira aquele homem de evidência. E isso quando não permite que uma das misérias daquele pregador venha a público, para você entender: não bota no homem a tua confiança. Sem contar aqueles que têm fã-clube de padre, muda o padre, vão tudo para outra paróquia, como aconteceu aqui muitas vezes. Vocês não são seguidores de Jesus, vocês são seguidores de homens. Vocês não seguem Cristo, vocês seguem fã-clube. Não vou com a cara do padre, não vou naquela paróquia. Trocou o padre, ele não vai almoçar na minha casa, então eu vou no que almoça. É Cristo que você segue ou é um comedor de arroz e feijão? Uma coisa é ter simpatia com a pregação de um padre, oh, glória a Deus, o padre fala do jeito que eu entendo. Mas você tem que ter um vínculo numa igreja. Você tem que parar de ser católico turista. Católico turista, cada domingo está numa paróquia. Pode visitar, mas você não pode ser turista. Você tem que ter vida paroquial, vida comunitária. Entra padre, sai padre, Cristo fica. E se você não entende o que eu estou falando, releia a segunda leitura e vê se estou inventando. Antes de eu chegar nessa paróquia, eu me lembro, tem pessoas que estão aqui, olha, há 40 anos, 50 anos, que bonitinho de ver. Eu não vou citar nomes, eu vejo aqui na missa, né? Já passou padre João Alfredo, padre Wilson, padre Vaguinho, tá aí. Porque não é do padre João Alfredo, não é do padre Wilson, não é do padre Vaguinho, é de quem? É de Jesus. E a gente percebe e saca a diferença. Ai, não topei esse novo padre que veio aí não. Ah é? Topa Jesus, que assim você não se decepciona. Em 2 Samuel 22, 29, o Senhor diz assim, digam comigo: Senhor, sois minha luz, e ao Senhor quem dissipa as minhas trevas. Todas as vezes que você idolatrar uma pessoa, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Todas as vezes que você idolatrar uma pessoa, seja sua namorada, seu namorado, um padre, quem quer que seja, e fizer dela um ídolo, Deus vai permitir que ele se estilhasse em 1000 pedaços na sua frente. E que essa pessoa te decepcione, te frustre, te parta o coração, para que você entenda que só Deus não te decepciona. Os homens em algum momento, inclusive sua mulher, sempre vão te decepcionar. Tá bem? Então, fique atento, tá? Cuidado para não ser enganado, que tem muita gente sendo enganada por aí, tá? E aí é interessante que tem rapazinho que começou a namorar, fugiu da igreja, não vem mais, porque a namorada preenche. Por 2 anos, 3 anos, daqui a pouco vocês ficam numa relação insuportável, onde um não aguenta mais ver a cara do outro. E sabe o que acontece com vocês? Vocês começam a entrar numa brigadeira sem fim. Sabe por quê? Porque você tirou Jesus da história. Você fez de um palito de fósforo a tua luz. Aprenda a fazer da tua luz Jesus. Estou sendo bem claro?
Bem claro, né, Eduardo? Bem claro. No Evangelho, nós vemos algumas coisas interessantes. Primeira observação. Você reparou que Jesus era o rabi, o mestre, e ele passa chamando as pessoas, não foi isso? Vou explicar uma coisa para vocês, para quem não sabe. Na época do mundo bíblico, tá? Não era o mestre que chamava os alunos. As pessoas procuravam o mestre e procuravam referências. Exemplo, Gamaliel e outros, né? Judas Macabeu e outros. Teudas. Então as pessoas saíam, eu quero um mestre que ensine bem. Igual, sabe quando você vai procurar escola para o seu filho? Não é a escola que geralmente vai até você. É você que vai pesquisar qual escola é boa, não é assim? Naquela época, as pessoas saíam procurando o mestre e escolhiam o mestre. Com Jesus não. Jesus não. Jesus muda tudo. Não é o aluno que procura o mestre. É o mestre que vai buscar e escolher os seus alunos pela primeira vez na história. Porque é Jesus Cristo quem te chamou para a vida. Porque é Jesus Cristo quem te chamou para ser o chefe dessa família. Porque é Jesus Cristo quem me chamou para ser o padre dessa paróquia. Eu não sabia, Ele passou por minha vida sem eu merecer e Ele me chamou. Se até hoje os discípulos escolhiam os mestres, chegou o tempo, o fim dos tempos, onde o mestre escolhe os seus discípulos. E glória a Deus, porque você é um escolhido e você é uma escolhida. Porque se você não fosse, você não estava aqui, nem batizado você era. Você foi escolhido. E quer saber? Não foi você que amou a Cristo, foi Cristo que te amou. Não foi você quem escolheu Jesus, foi Jesus quem te escolheu. E glória a Deus por isso. Isso é fantástico. Hoje, novamente, o Senhor passa e diz: eu quero você. E você diz sim. Quantas vezes eu falo isso aqui, né? Você pensa que vem a missa, é ideia sua, né? Eu tive uma ideia. Essa semana eu vou lá na missa que o Padre Vaguinho reza. Eu vi um post no Instagram. Não, meu filho. Foi Jesus que te convidou. Você só falou sim. Porque nunca a iniciativa é tua. A iniciativa é sempre de Deus. E a esse chamado, nós vemos os discípulos largando as redes. Vamos explicar isso. Quando o ser humano, qualquer que seja ele, que tenha um pouco de fosfato no cérebro, o mínimo de inteligência, percebe que pode ter algo mais valioso do que tudo aquilo que ele já tem, ele não hesita em adquirir aquilo que ele percebeu que tem valor maior. Isso é interessante, não é? Assim, ao receberem ao chamado de Jesus, os primeiros discípulos tinham uma vida boa. Você pensa que delícia que é trabalhar com o pai Zebedeu? É o papai. Zebedeu já tinha aprendido a pescar com o pai dele. Então já era um serviço que vinha do vô. Era uma sociedade de pesca, de pesca de vô para pai, de pai para filho. Estava tudo assim, gente, tudo esquematizado. Todo mundo empregado. Porque o pai dele já tinha um comércio, já tinha um negócio. E ainda trabalhava com o pai. E eles tinham uma relação boa com Zebedeu, Tiago e João. Aí Jesus fala: olha, vem comigo, me sigam, larguem tudo, que eu vou fazer de vocês as pessoas mais felizes do mundo. Não sem dificuldade, mas eu prometo que vou dar sentido à vossa vida. E eles largam tudo e vão. Mas eu quero que vocês reparem, eles não largam tudo porque tudo estava uma porcaria. Porque daí é fácil, não é? Eles largam uma vida estável, eles largam uma vida confortável para se arriscar na aventura de seguir Jesus de Nazaré. Por quê? Porque quando eu tenho uma coisa boa, mas eu percebi que tenho diante dos meus olhos uma coisa melhor e maior ainda, eu largo essa coisa mediana para abraçar uma coisa que seja superior. E aqui nós aprendemos uma coisa fantástica que muita gente ainda não entendeu na vida. Diga comigo, por favor. O bom, de novo, o bom é inimigo do ótimo. Vamos falar junto? O bom é inimigo do ótimo. O que significa isso? Se você for somente uma pessoa boazinha, você não vai muito longe não. Porque Deus não quer formar um grupo de pessoas boazinhas. Deus quer formar um grupo de pessoas santas, de pessoas radicais, de pessoas que levem o evangelho e os mandamentos a sério. Deus não quer para você uma vida mediana, uma vida medíocre. Deus te fez para ser águia, para você se contentar com voos rasteiros de galinha. Já viu o voo de galinha? Ela levanta e cai, levanta e cai. Parece a economia do Brasil, não é? A águia não, quando ela levanta voo, ela voa de verdade.
Deus não quer você ciscando no chiqueiro, no terreiro ou num viveiro. Deus quer você voando alto. Então, meu filho e minha filha, com todo respeito, mas é para mim também, vamos parar de nos contentar com medíocre, porque de gente medíocre o mundo está cheio. Deus não quer que você seja só um marido bonzinho, não. Deus quer que você seja o cara que toda mulher gostaria de ter do lado dela. Então capricha, campeão. Deus não quer que eu seja qualquer padre mequetrefe, não. Deus quer que eu seja um padre que esvazie o inferno com as minhas pregações e a administração dos sacramentos. Porque se for para ser qualquer um, é melhor não sair de casa. Deus não quer que você seja só mais um funcionário na sua empresa, não. Deus quer que você seja aquele cara que o patrão fala: meu Deus do céu, vamos promover esse cara porque esse cara é demais. Mas não no sentido que você vai buscar ser melhor que os outros, mas que você vai, por amor a Deus, fazer com excelência as coisas que Deus te confiou. Todo lugar que você olha, você vê um monte de gente na média. O que é a gente na média? Medíocre, mediana. Aquela pessoa que é assim, tá bom, sim, tá bom. Como eu tenho dó, cá entre nós, de mulheres que se casam com esse tipo de cara. Tá bom. Medíocres, medianos. O bom é inimigo do ótimo. Na sua caminhada de marido e mulher, na sua caminhada de santidade, você não pode se contentar com o medíocre. Você tem que buscar o ótimo, a otimização, porque Deus merece o teu melhor. Eu desejo de todo o meu coração que os filhos de vocês na escola, desejo que os coleguinhas olhem e falem assim: ai, queria ter o pai que ele tem, de presente, de companheiro. Gostaria muito que os filhos de vocês dissessem assim, escutassem os amiguinhos falar assim: ô tia, por que a senhora não é minha mãe? De uma mãe tão maravilhosa que você é. Pare de se contentar com a mediocridade, porque Deus não te fez para a mediocridade. Deus te fez para o ótimo, para o máximo, para a excelência. Então procure ser bom e dedicado em tudo que você faz. Interessante. Uma vida segura e estável é o sonho de todos, não é? Um trabalho, uma família, plano de vida. E os discípulos renunciam à estabilidade. Essa semana, atendendo muita gente, me lembro, conversei com um jovem que estava se formando em marketing, na casa dos 20 anos. Eu achei muito interessante. Não é a primeira vez que eu escuto isso. Padre, tenho tudo: família, faculdade, emprego, saúde, tudo. Mas falta alguma coisa. E ele olhou para mim e disse: só pode ser Jesus. Quando você descobre isso na casa dos 20, meu filho, bem-aventurado, feliz é você. Quanto antes você entender isso, melhor. Não é uma vida estável que vai te dar segurança e felicidade. Embora eu deseje isso para você, porque estabilidade Tiago, André, os filhos de Zebedeu tinham, mas é uma vida que faça sentido. Essa é a diferença. E aí fica claro o que o Senhor está falando para nós. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Todo mundo que entrou na sua vida até hoje foi lamparina, foi vela, foi fósforo. Mas se você aceitou Jesus como seu Senhor, já chegou o sol. Está na hora de deixar que Ele seja o centro da tua vida, o centro da tua história, de tal forma que se acontecer de você não conseguir ir à missa no final de semana, meu filho e minha filha, que você não consiga sequer respirar durante a semana, de tanta falta que Cristo faz para você. O dia que você entender isso, tudo muda. E aí eu termino com um depoimento engraçado, mas aconteceu. Lá no país de Gales, né? A gente sabe que tem ali a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? E no país de Gales, a turma estava levando eletricidade, na época de Winston Churchill, primeiro-ministro, né? Levando eletricidade para as áreas agrícolas. A Inglaterra, aliás, Londres já tinha, né? E o reino estava, como eu diria, crescendo, né? E levaram eletricidade para um monte de lugar. E aí o cara que puxava, né, os fios, e o engenheiro, né, que colocava aquelas torres de energia, andando por ali, percebeu uma senhora muito pobrezinha que morava na roça. Era uma galesa, uma galesa de idade, de 80 e poucos anos, né?
E ela morava ali num breu total, então não tinha geladeira, não tinha nada, né? E em volta da casa dela não tinha nada. Aquele senhor ficou tão compadecido que ele falou: vamos puxar a energia aqui, mas para essa senhorinha aqui, vamos dar, que era tão pobrezinha, vamos dar qualidade de vida para ela. Ele, de bom coração, mandou os caras lá e deram um jeito e puxaram um bico de luz na casa da velhinha, ficou toda contente, né? Agora tem luz na minha casa. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Esse engenheiro foi olhar na central, né, para ver se a velhinha estava lá. Deu certo, né? Quantos quilowatts? Não tinha nada. Não tinha quilowatt, não tinha nada. Falei, que coisa estranha, né? Falei, acho que deve ter arrebentado o fio, né? Judiação, vou mandar já o meu braço direito, o rapaz de confiança, ver o que aconteceu. Chegou lá na casa da velhinha, de dia, em torno de meio-dia, aproveitou, serviu até um almoço, né? Que quanto mais simples a pessoa, mais generosa ela é, né? Serviu o almoço, ainda tinha podia até escolher a carne. Tudo bem. Ele falou assim: eu vim aqui que meu patrão mandou o engenheiro de eletricidade, porque aconteceu algum problema? Ela falou assim: não, por quê? Mas a senhora está com luz aqui? Ele falou: sim. Ué, mas a gente olhou na central, não consome nada, a senhora não gastou nada em 3 meses, parece que a senhora nunca ligou. Ela falou assim: não, nossa, isso aqui foi uma mudança na nossa vida. Eu falei: então a senhora me explica o que está acontecendo. A senhora não usa? Uso. Ela respondeu: toda noite a gente acende a luz para achar a vela. E aí depois que a gente acha e a gente acende, essa aqui não acende. Uma vela fake, hein? Nesse mundo do fake, né? Depois que a gente acha, a gente acende, a gente apaga novamente. Antes era um trabalhão para encontrar. Aquele homem não conseguiu entender como aquela mulher podia usar toda aquela capacidade para uma coisa tão simples. Mas é isso que os católicos estão fazendo. É isso que muitos de vocês batizados estão fazendo. Tem todas as bênçãos de Deus disponíveis. Tem água benta para usar, óleo de Santa Filomena, sal bento e exorcizado, bênçãos empregada. É 7 sábados para mudar a sua vida. 24 horas a presença de Deus à sua disposição. Capela do Santíssimo em cada esquina da casa. Confissão. E ainda não gozam da vida abundante que Deus te preparou. Tem a luz do mundo para iluminar, mas se contentam com o brilho de uma pequena vela. São batizados tímidos, que não tomaram posse das promessas de Deus, que não tomaram posse das bênçãos de Deus para a sua vida. São católicos que não oram em nome de Jesus. São católicos que não intercedem pela cura e libertação do outro. São católicos que têm os 7 sacramentos e malemar frequentam os 7. Você tem tudo para ser o cara, mas você ainda usa toda essa potência para encontrar a sua vela. E Cristo já te iluminou. Hoje vamos pedir essa graça. Com Jesus nós temos tudo. Então paremos de nos contentar com tão pouco. Larga a mão de ser carentão e carentona e coloca tuas delícias no Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aliás, esse aqui não estava nem preparado para falar, vou falar. Na Bíblia tem uma promessa que não é minha. Fale comigo. Coloca no Senhor tuas delícias e Ele te dará o que pedir teu coração. Não sei se fizeram a lição de casa que eu passei semana passada, nem vou perguntar. Mas a lição de casa dessa semana é você rezar essa frase. Vamos de novo comigo. Coloca no Senhor tuas delícias e Ele te dará o que pedir teu coração. Só que entenda bem, a delícia não é o emprego que você quer. A delícia não é a mina que você paga pau. A delícia não é a volta do teu marido. A delícia não é um carro novo na garagem. Coloca onde? No Senhor as tuas delícias e Ele te dará o que pedir teu coração. Vamos ser sinceros? A maioria de nós aqui somos a mulher galesa.
usando toda a potência para se contentar com tão pouco, quando Cristo já nos dá tudo. Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra, inunda meu ser.